Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está aqui, que está chegando agora, né? É, Sejam bem-vindos a mais uma palestra, né? Entre tantas que a gente faz aqui. Trouxe para vocês hoje, né? A Letícia, né? Nossa farmacêutica, que inclusive foi aluna de um professor nosso, né? Do Wilson. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, tá? Por ter aceitado o convite aqui da Politécnica. Ficamos muito felizes por ter você aqui. Obrigada. Oi, gente. Pode dar É, meu, continuidade. meu nome é Aqui qualquer coisa Letícia. você pode me chamar. Beleza. Eu sou formada em farmácia já tem 6 anos, vai fazer 6 anos. Formei pela UNA Bom Despacho. Tive a graça de ter o Wilson como meu professor. Ele foi meu professor do primeiro até meu quinto período. Infelizmente, quando eu estava no auge da faculdade, na metade do quinto período, estourou a bomba do Covid, e aí a gente teve que terminar de fazer a faculdade é, por EAD, e na época foi muito complicado, porque o mundo não estava preparado, né, com a tecnologia EAD, então, assim, a internet caía muitas vezes, tinha aquela depressão da gente não conseguir ter uma boa estrutura, e a gente na hora que eu formei, estava começando a liberar as vacinas. Então, eu formei no auge da Covid. Hoje, a Júlia me convidou a falar um pouquinho sobre o que é que a gente precisa ser e o que é que a gente precisa ter, essencialmente, para ser um bom farmacêutico. Eu acho que o principal, vocês já fizeram, que for escolher essa profissão, porque a gente que é farmacêutico, você vive a abdicar as suas vontades, a vontade da família, para você conseguir servir alguém. Você vive servindo alguém. Igual hoje eu até estava falando com a Júlia, que vocês vão ver a realidade. Eu acabei de chegar de plantão, peguei serviço hoje, era 8 horas da manhã. Cheguei agora, de balcão. O Wilson tentou me seduzir para a farmácia industrial de todas as formas. Eu fui aceita na Farlab, em Lagoa da Prata, só que devido à Covid também, a cidade fechou quando o meu estágio foi iniciar. O Thales, que está junto aí comigo na apresentação, ele é meu noivo, nós nos conhecemos na faculdade. Também tem hora que às vezes vocês podem pensar assim, nossa, a faculdade, meu Deus, ela vai me matar. Não vai, às vezes a pessoa certa está sentando do seu lado, você não está sabendo. Nós dois, ele passou para a Farmax por indicação do Wilson, e eu passei na Farlab por indicação do Wilson, mas infelizmente a gente não conseguiu ir por conta do Covid. Hoje eu sou farmacêutica de balcão, amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Espero que tenha muitos farmacêuticos aí recém que vão formar e que venha para o balcão, porque assim, é uma realidade muito boa, é uma realidade que você vê o que realmente as pessoas estão carentes, sabe? O que a gente realmente pode agregar com o que a gente aprendeu na faculdade. E uma coisa eu falo com vocês, o que vocês aprendem na sala não é nada do nosso dia a dia. Vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão ver química analítica, vocês não vão ver química inorgânica, vocês não vão precisar de graduar e nem balancear nenhuma equação que o Wilson vai ensinar vocês, vocês vão aprender e vai colocar em prática no balcão. Então, aí vocês podem ficar tranquilos. Eu vou compartilhar a tela, qualquer coisa vocês podem ir falando. Igual falei, né, a gente vai falar sobre o que é o papel do farmacêutico na saúde, uma comunicação bem feita com o paciente, principalmente com a equipe, a responsabilidade técnica, uma organização e atenção dos detalhes e atualização constante. O Wilson falava muito com a gente, eu acho que a gente deve levar isso para a vida, que quando a gente estuda a área da saúde, a gente não pode parar de estudar nunca, porque a área da saúde é uma área que ela nunca para. Ela nunca para de crescer, ela nunca para de inovar, e quando você lida com vida, você tem que ter segurança do que você está falando, do que você está propondo para aquela pessoa. Não adianta você viver e trabalhar num lugar que tem 1 milhão de drogas, que você pode oferecer uma boa qualidade de vida para a pessoa, mas você não sabe para que cada uma serve. Então, você tem que viver atualizado, você tem que viver estudando, você tem que viver pesquisando, saber que se lançou uma nova molécula, o que essa nova molécula faz,
Hoje, nosso atual estado, nosso atual capítulo no balcão é conviver com a dúvida da Monjaro, né? O que que a Monjaro faz, as benfeitorias, por que que ela foi criada, o público que ela vai atingir. E, infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas que a gente atende no balcão de farmácia é querendo a Monjaro para outros fins, né? Emagrecer 2, 3 quilos e não querer saber sobre os efeitos colaterais que ela pode causar. Então, isso você tem que ter um texto muito bem afiado, você tem que saber falar, você tem que saber explicar para a pessoa. Porque o que a gente mais encontra no balcão da farmácia, de balcão de farmácia, é uma senhorinha que escutou da vizinha que ela tomou um medicamento e melhorou, e ela automaticamente tem a mesma patologia que aquela vizinha tem, e ela acredita que aquele remédio vai fazer a mesma coisa que a vizinha fez. Só que muitas das vezes ela não sabe, a vizinha não é hipertensa e ela é hipertensa, aí ela vai tomar um medicamento que às vezes pode descontrolar a pressão. Aí eu tomei um chá de cavalinha, e nossa, para mim foi ótimo, porque eu desinchei e tudo mais, mas você tem problema renal e não sabe, você toma, você pode complicar seus rins. Então, assim, você tem que sempre viver estudando e pesquisando para você poder passar a melhor da informação para o seu paciente. Porque o farmacêutico, ele é o médico dos pobres, né? Você vai se tornar uma referência. Eu hoje, por exemplo, eu fui farmacêutica RT responsável da Raia Drogasil, né? A maior rede farmacêutica do nosso país hoje. E assim, no balcão de farmácia você pega tudo. E a gente aprende e traz uma carga que você se torna um parente, você se torna psicólogo, você se torna amigo, e você tem que segurar a barra e você tem que passar a confiança, porque às vezes a pessoa toma um medicamento com interação medicamentosa, e a pessoa não está sabendo, às vezes o próprio médico não sabe, e acaba indicando, e você tem que intervir. A comunicação com os pacientes, eu acho que ela é essencial, porque como você se torna o médico dos pobres, você se torna o médico mais acessível, você tem que se tornar a pessoa de confiança daquele paciente que foi na farmácia procurar. Hoje eu já trabalhei em farmácia milionária, que batia milhão, já trabalhei em farmácia que batia 500 mil, e hoje eu trabalho numa farmácia de bairro, eu sou de Pará de Minas, eu trabalho num bairro que é considerado periferia, que é considerado um bairro muito carente, é um dos bairros mais carentes aqui da minha cidade. Então, hoje eu vejo uma realidade totalmente diferente do que eu via no balcão de Drogasil. Porque é totalmente diferente você trabalhar no balcão de Drogasil, que bate milhão, que você vai pegar pacientes que vai lá mais para comprar produto de dermo, do que você pegar um paciente de uma periferia, igual eu estou trabalhando no momento, e você vê que a pessoa precisa de comprar um remédio, mas ela não tem condição. Ela precisa de comprar uma losartana, ela não tem R$ 5 para comprar uma losartana. E você tem que ter um jogo de cintura para poder contornar e poder oferecer o melhor da saúde para aquela pessoa. E eu acho que isso é o lado mais encantador e mais bonito da nossa profissão, que a gente consegue entregar e ser o que um médico às vezes não consegue. Às vezes o que uma pessoa não tem confiança para conversar com o médico tem para conversar com o farmacêutico, né? Isso é muito gratificante para a gente. O farmacêutico, ele desempenha funções importantes na promoção da saúde, orientação aos pacientes e garantia do uso correto dos medicamentos, que é para uma atuação de qualidade e habilidade que são indispensáveis. Eu não sei, tomara, se Deus quiser, que apareça muito farmacêutico aí de balcão, que vai formar, que vai para o balcão, mas vai chegar muita gente, que não sabe como que toma uma dipirona, que não sabe que se tomar em curto prazo, ela vai te causar uma intoxicação, que não sabe o porquê que paracetamol faz mal, por que na época da dengue não pode tomar paracetamol, não pode tomar um ibuprofeno. E a gente às vezes acha isso assim bizarro, né? Meu Deus, como é que uma pessoa não sabe? Como é que. E realmente isso acontece muito. Vocês têm que colocar na cabeça que quando você veste um jaleco, você veste de branco e fica atrás de um balcão ou atrás de um microscópio, aquela segurança que você passa, ela tem que ser 100% viável.
Uma orientação bem dada é uma orientação que você dá para um paciente sabendo que ele vai ter aquela causa que ele está procurando resolvida. E eu sempre falei isso com os meus atendentes, né? Porque quando você trabalha em balcão, você tem atendente desde 30 anos de carreira de farmácia até menino que começou agora, até um jovem aprendiz. Eu falo isso muito com eles, que a gente tem que atender uma pessoa de balcão, no balcão, como se ele fosse alguém da sua família, porque você está atendendo o amor da vida de alguém, você está atendendo o pai de alguém, você está atendendo o avô de alguém, o filho de alguém e fazer o possível para que aquela pessoa saia sem nenhuma dúvida. Já aconteceu comigo de pessoas que chegam na farmácia e comprou bombinha de Aerolim, bombinha de Clenil, e não utilizou porque não sabia como utilizar. Achava que era para beber, achava que era cápsula. Realmente, né, tem o Alenia, tem a Trimble, não, a Trimble não, tem a Relvar, que são cápsulas, que são perfuradas. Achavam que era para tomar a cápsula, e o médico não tinha explicado que era aerosol. E isso acontece muito, isso não é raridade, isso não é balela. Às vezes os professores da gente, né, falam, nossa, o balcão de farmácia vai encontrar isso, às vezes vai encontrar uma pessoa que tem uma dúvida muito bizarra, você vai falar, não, não vai acontecer, acontece muito. E o nosso papel, ele é principalmente colocar em prática o que a gente aprendeu. Principalmente interação medicamentosa. Principalmente. Essa comunicação com os pacientes, é igual eu estou falando com vocês, a gente souber concluir e retirar todas as dúvidas que o paciente tem, é o gargalo de tudo, porque a importância da comunicação, ela gera essa confiança e ela gera essa segurança. Porque, como hoje eu trabalho numa farmácia de frente a um posto de saúde, então a maioria dos medicamentos que a gente dispensa são medicamentos de saúde básica. Então, é um Glifage, é uma losartana, é Aeroline, Clenil. Então, o próprio médico que faz essa prescrição já é um médico mais próximo do paciente, já é o médico da família, né, que a gente fala na saúde básica. Porém, na farmácia, a gente também pega receitas de médicos particulares, e a maioria das vezes, o médico, quando ele está em consultório particular, ele não tem a paciência de explicar e orientar como que vai ser a utilização daquele medicamento. Por exemplo, explicar, orientar de forma clara e simples. O que mais vocês vão pegar hoje no balcão de farmácia? O que mais vocês vão pegar? Paciente que compra antibiótico e não conclui o ciclo, porque ele quer fazer, ele toma dentro de 3 dias e para ele melhora e ele, para na cabecinha dele, ele está bem e ele pode se dar alta do tratamento. Paciente que toma Rivotril, clonazepam, bromazepam, lorazepam e não quer mais continuar sendo paciente dependente de benzodiazepínico para conseguir dormir. Paciente que utiliza medicamento de glicose, que fez uma hemoglobina glicada e nos últimos 3 meses a glicose dele tá boa e ele automaticamente acha que ele pode parar de tomar o glifage, porque a glicose dele já tá boa. É dever da gente explicar. Se você está com uma pressão controlada, se você está com uma glicose controlada, é porque você está em uso do medicamento. Se você parar de utilizar esse medicamento, você vai voltar de onde você começou lá atrás. Continuar com insônia, continuar com a glicose alterada, continuar com a pressão alterada, continuar ou concluir uma resistência bacteriana, porque quando você não conclui o tratamento correto do antibiótico, o seu corpo ele pode ter uma resistência, e aí você vai ter que ficar fazendo exame para ver quais são os próximos antibióticos que o médico pode te indicar, e isso é uma coisa muito séria. Vocês vão viver, porque infelizmente, a gente vive muito isso hoje no nosso quadro, que é o preconceito de outras classes com a nossa classe, principalmente né, o CRM, tem muitos médicos que são, assim, anjos na vida da gente, que atribuem o que você fala, que te apoia, que troca receita, que vai conversar com você, vai te perguntar qual é o melhor medicamento, como que é a posologia, mas na mesma hora vai ter médico que não vai te ouvir, você vai falar e eles vão te falar que ele é o médico, que ele sabe a melhor prescrição.
Você vai pegar medicamento, vai pegar interação medicamentosa, e quando você for discutir com o médico, ele não vai te ouvir. E isso vai ser os lados frustrantes que a gente tem no nosso dia a dia, porque você vê que aquele medicamento, que aquela atitude não vai trazer um bom resultado para o paciente, e você fica de pé e mão atada. Infelizmente. Isso é um quadro que a gente convive, tem que aprender a conviver, aprender a engolir, aprender a passar por cima. E se você tiver a confiança do paciente, você poder conversar com ele e falar, olha, essa posologia não está certa, a posologia correta é assim, sim, sim. Já conversei com o médico, infelizmente ele não mudou, mas o jeito correto é tomar dessa forma, é o melhor caminho que a gente deve seguir. Você deve seguir sempre o caminho do certo, sempre fazer o que você aprendeu e o que você sabe que é o correto. Porque evitar o erro e evitar que aquela pessoa volte a ter sintomas refratários é a nossa profissão. Eu tenho uma queda do psicotrópico, portanto, que o meu TCC foi sobre esquizofrenia refratária. Então, e é os pacientes que mais, sem dúvida, né? Você pode explicar de uma, duas, três, quatro, até 10 vezes, eles ainda vão ter dúvidas sobre os medicamentos psicotrópicos. E eu sou encantada por eles. Então, em balcão de farmácia, você acaba pegando muito paciente de psiquiatra, né? Neurologista, geriatra. E eu sou, eu vivo repetindo, né? Não pode tomar, tem idoso que chega lá e fala, como é que o senhor está tomando esse medicamento? Porque se você chegar e falar com eles assim, o senhor está tomando desse jeito, está errado. Eles vão falar que não está tomando do jeito que está na cara que está tomando, né? Então você tem que perguntar, como é que o senhor está tomando esse medicamento? Gente, é coisa assim absurda. Tem gente que, eu tomei um comprimido de clonazepam, não adiantou, aí passou 30 minutos, eu tomei outro, e passou mais 30 minutos, eu tomei outro, porque o sono não chegou. E aí você tem que explicar, olha, você não pode tomar, porque dá subdosagem. Hoje, Hoje chegou uma moça na farmácia, ela estava com inflamação na garganta, sentindo irritação. Ela tomou um ibuprofeno de 600, mais uma antipirona de 1 grama e estava querendo tomar uma nimbus diluída. O nosso papel é poder falar com ela, olha, você vai ter uma intoxicação e daqui a pouco, em vez de você melhorar a garganta, você vai internar. Então, o nosso papel é evitar esses erros. Uma forma muito boa de você evitar esses erros, tanto você quanto a sua equipe, é você treinar a sua equipe, é você mostrar para eles, principalmente se você começar numa farmácia em que tenha muitos atendentes jovens, eles são mais assertivos, é você conseguir treinar, e você conseguir explicar também. Você treinar eles, explicar a eles o jeito certo de dispensar uma receita, o jeito certo de você escrever na posologia, evita demais esses erros. Mas para frente a gente vai falar sobre a responsabilidade técnica, e é um peso que a gente carrega nas costas. Porque, eu não sei se vocês com certeza vão ouvir muito isso. A gente dispensa drogas, medicamento mata. E se você não dispensar com uma certa responsabilidade, infelizmente, a conta chega, né? E o CRF que está lá no alvará de sanitário, no alvará e na CRT é o seu. Então, você tem que trabalhar de uma forma que não tenha erros, porque a nossa profissão não aceita erro. Infelizmente, ela não aceita erro. Igual eu falei da responsabilidade técnica. Gente, garantir o cumprimento das normas e legislações é a nossa obrigação, mas é o caminho mais difícil. É o caminho mais difícil. Vocês vão ganhar o nome de chato, vocês vão ganhar o nome de Caxias, vocês vão ganhar o nome de pessoa, de farmacêutico recém-formado que não sabe indicar, mas faça o certo. Quando você dispensa o medicamento sem receita, você está colocando em risco a vida de um paciente e o seu CRF. Gente, só vocês sabem, só a gente sabe o quão é difícil conseguir o diploma de farmácia. Não é à toa que farmácia é considerado um dos cursos mais difíceis de se cursar. Só a gente sabe o que a gente passa no dia a dia de faculdade, no dia a dia de estudo,
abdicar de hora, abdicar de saída, e você jogar fora por conta de uma receita, de um medicamento de controle que você dispensou sem receita. Quando vai aparecer vários pacientes querendo medicamento sem receita. Coloca a mão na cabeça, não vale a pena. Você está colocando em risco a sua profissão, um paciente, uma vida. E principalmente o nome de uma farmácia. Que a partir do momento, se você, se Deus quiser, tomara que vários aí abram a sua farmácia. Mas quando você não tem uma farmácia, você trabalha para outro, né, para outro farmacêutico, para outra pessoa, você está carregando o nome de uma empresa que com certeza confiou você a trabalhar. E você jogar fora, tudo isso fora, por conta de uma dispensação, que você sabe que está errado, é muito sério, é muito sério. Claro que vai ter algumas situações que é fácil de você conseguir circular. Por exemplo, hoje a gente vive no mundo digital. Às vezes você pega uma receita digital, você tem lá no cabeçalho da receita, tem um telefone do médico, você tenta validar a receita não valida, você entra em contato com o médico fala com você, não, eu estou fazendo outra, pode dispensar, você dispensar, não liberar o paciente, mas até a receita chegar, você ter dispensado, tudo bem. Você sabe que o médico vai te mandar a receita, o paciente ainda está dentro da farmácia, e você tem a certeza, ele não vai sair daqui sem a prescrição correta. Agora, você dispensar, por favor, gente, coloque a mão na cabeça, isso é uma coisa muito séria, e é muito recorrente, muito. Eu tenho certeza que todo mundo que for assistir essa aula gravada, ou que está aqui, que esteja ouvindo, tem algum farmacêutico na cidade de vocês que fazem isso? Tem certeza que um velhinho, um farmacêutico mais velho, que tem um nome, eu não vou na farmácia de fulano não, porque não dispensa, mas fulano vai me dispensar. Não seja esse fulano. Por favor, não vale a pena. Supervisionar o armazenamento e dispensação dos medicamentos. Gente, essa dispensação de medicamentos, a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente na equipe que a gente tem. Porque hoje eu trabalho numa equipe que somos 5 mulheres. As 4 que trabalham comigo, todas elas têm mais de 10 anos de farmácia. Então, assim, tem quase um ano que eu já estou na farmácia, elas nunca venderam medicamento errado. Até hoje. Hoje, uma delas liberou uma pregabalina de 75 e era 150. Então, você tem que ter esse controle das suas receitas. Você tem que ter esse controle de ver e assinar cada receita que sair do seu balcão. Cada medicamento que for dispensado. Assegurar a qualidade dos processos farmacêuticos. Hoje em dia, a gente trabalha numa farmácia que é totalmente diferente daquelas boutiques que a gente, né, estuda e vê como que era dispensado e tudo mais. Hoje a gente trabalha numa farmácia que você entra e você consegue sair com biopendância, você sai com perfil lipídico, você sai com beta-HCG, se você for necessário, você sai com assinatura de Gympass. Então, assim, hoje a gente trabalha com uma farmácia completa, com realmente um ambiente de saúde, né? Você sai de dentro de um consultório médico. E quando a gente perde essa qualidade, nada disso vale a pena. Você tem que ter aquela assertividade e aquela certeza de que todos os processos ali dentro tá correndo do jeito correto que deve ser seguido. Eu tive uma professora na faculdade, infelizmente, ela veio a falecer, ela era excelente. A Kessia, ela falava muito, a gente não deve ter medo da vigilância sanitária. Só quem tem medo de vigilância sanitária é quem faz trem errado. Vigilância sanitária, ela é para ser o seu companheiro, seu amigo. Ele só vai na farmácia, dá uma olhada, e ele vai ali para tirar as suas dúvidas. A hora da visita da vigilância sanitária é para tirar as suas dúvidas. Ele vai ali para ver se está tudo certo, se o armário está certo, se você dispensa o medicamento correto, se o armário vai estar correto,
Se você dispensa o seu medicamento certo, os lotes do medicamento vai estar correto, então você não tem que ter medo da vigilância sanitária. Isso é uma qualidade no seu processo. E ela falava muito que a gente não deve deixar de fazer as coisas no modo automático, porque às vezes sai do controle e às vezes você dispensa o medicamento errado e você nem percebe que dispensou o medicamento errado, né? Infelizmente. Igual hoje, vou colocar o computador para carregar, porque senão daqui a pouco ele acaba a bateria. Esse evento que aconteceu lá na farmácia foi justamente sobre isso, foi o modo automático. E isso vai acontecer, porque todo mundo, a gente é humano, né? A gente não está promisso a errar, né? Então, uma dica para vocês, tenha compromisso, tenha segurabilidade de que você está dispensando o medicamento correto, que você está com o armário correto, não dispensa medicamentos sem receita, não joga fora o seu CRF, não joga fora a sua responsabilidade técnica no ambiente de trabalho. Porque depois que você jogar fora, não tem como você correr atrás. É muito difícil. Então, tenha essa responsabilidade, tenha esse comprometimento de ter esse cuidado, porque é muito fácil você perder algo que você lutou muito tempo para você construir. Então, por favor, tenha cuidado, tenha essa responsabilidade, tenha esse carinho de conseguir dispensar o medicamento e aquele paciente que entrou dentro da sua farmácia e te teve como farmacêutico atendente, saia dali sem nenhuma dúvida do medicamento que ele vai usar. Uma coisa que a gente tem que ter também, uma habilidade que a gente tem que ter na farmácia é a organização. Hoje, eu trabalho com um armário de controlado, eu tenho 2 armários de psicotrópicos, né? Um armário só de maioria de benzodiazepínico, né? Que são os medicamentos de tarja, os outros já os mais comuns, e um armário de antibiótico. Mas eu já tive armário de 1.500, 1.800 medicamentos dentro dele. E você não ter esse controle desse armário te coloca em risco demais. Por quê? Vou voltar falando da vigilância sanitária. Quando a vigilância for na sua farmácia, vocês vão começar a ter eu não vou falar desprazer, porque ele é uma ferramenta muito boa, né? Ele te dá uma segurança e tudo mais. Mas você vai ter que saber administrar o SNGPC, que é o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos de Controle, né? O SNGPC, ele vai andar juntamente com o seu armário. O medicamento que está dentro do armário tem que estar dentro do SNGPC. Você tem que ter esse controle dos medicamentos e saber o estoque que está lá dentro. A conferência das prescrições é justamente isso que eu estou te falando. Eu falei com vocês sobre o erro medicamentoso, né? Eu, por exemplo, na farmácia, eu confiro as receitas todos os dias. Não sei se vocês têm vontade, né, de pegar uma rede grande, por exemplo, eu vou dar o exemplo meu da Drogasil, eu tinha na base por dia de 120, 180 receitas para me conferir todos os dias. E é indispensável você conferir todos os dias. Porque Drogasil, Araújo, elas contratam muita gente nova. E a galera de hoje é uma galera que trabalha muito nesse robotismo, né, que trabalha no automático. Eu sempre pegava de 2 a 3 prescrições que foram enviadas erradas. Então, a gente tem que ter essa conferência diária. Conferência diária, eu sei que vocês às vezes vão achar chato, ficar dentro da sala, na frente do computador, aquele rolê todo, mas é muito necessário. Porque às vezes o médico passou um medicamento que tem uma interação medicamentosa e você pode fazer a intervenção, ou até mesmo você pode pegou uma sertralina de 50, era de 25, pegou uma pregabalina de 75, era 150. Às vezes a gente pega muita prescrição que o médico coloca amoxicilina de 875,
coloco mais, escrevo clavulanato desse tamanho embaixo. Aí o menino não tem essa maldade, vai lá e pega a amoxicilina de 875 e não libera com clavulanato. Vai fazer o mesmo efeito? Não. Como a gente sabe, o clavulanato ele é potencializado pela amoxicilina. Então, o paciente ele vai ter o efeito, né, do controle bacteriano dele, mas ele não vai ter o tratamento certo. E isso é um dos erros mais comuns que a gente tem. Receita amarela. Tem muito médico que tem a maldade de colocar, porque o bloquinho, ele não é dispensado para qualquer médico. Ele é dispensado somente para psiquiatras e neurologistas, tanto adulto quanto infantil. E tem médico que tem aquela maldade, porque sabe que a dosagem maior de, de Ritalina, se eu não me engano, é de 100 miligramas. Então, eles colocam uma quantidade a mais para o paciente conseguir pegar mais caixas. Vocês vão entender um pouco mais para frente que a dispensação de receita amarela, a receita A, ela é para tratamento de 30 dias. Aí tem médico que coloca que tem menino tomando 6 comprimidos de metilfenidato durante o dia. Óbvio que a criança não tem, claro que tem indicação, mas na maioria das vezes o paciente não toma isso, o médico está prescrevendo por conta para pegar mais caixa. E às vezes o próprio médico não sabe, aí coloca o menino tomando 250 miligramas de metilfenidato. Aí entra a hora de você falar, olha, desse jeito aqui não tem como dispensar. Receituário de retinoide, né, que é a isotretinoína, ela tem médico que não sabe, aí dispensa sem o laudo, aí chega só com a receita. É uma forma de, né, quando você faz a conferência, quando você está no balcão, uma forma de você conseguir driblar esses erros. Outro erro muito comum, receita sem assinatura e sem data. Receituário B2, que é o receituário da sibutramina. A diferença dele com o do clonazepam é que ele, do ladinho do B vem um 2, e do clonazepam não vem só receituário B. Aí tem muito médico que tem um conhecido, ou a mãe, ou o irmão, o primo, vai tomar isotretinoína, e ele acha que é receituário B e passa. E como a receita é idêntica, só muda o 2 do lado do B, tem muita dispensação dela, muita dispensação. E isso, infelizmente, se a vigilância sanitária chegar na sua farmácia e pegar uma liberação de sibutramina no receituário B, você vai pagar multa e você pode ter até se formado preso. Então, a melhor forma de evitar esses erros, de evitar de ter esse problema de armário, é você viver na base dos detalhes. O farmacêutico hoje, no mundo de hoje, em que a gente tem IA, que a gente tem acessibilidade fácil e rápida de internet, a gente tem que viver dentro dos detalhes, muito atento aos detalhes. Uma coisa que tinha, a Kessia mesmo falava isso, quando o paciente chega na farmácia, ele chega com a receita, ele tem aquela receita como se fosse os 10 mandamentos de Deus cravados na pedra, ele chega com ela na mão, pensando, isso aqui é a minha cura. E tem atendente que não tem essa maldade que receita é um documento. E acaba perdendo a receita, rasgando a receita, molhando a receita. E isso é muito sério, porque se você perde uma receita amarela, por exemplo, como é que você vai conseguir outra receita para você colocar no lugar? Porque se você não conseguir, se você não perder a receita, como é que você vai lançar essa receita do seu SNDPC? E a partir do momento que você perdeu, como que você vai conseguir ela com outro médico? Como que você entende? Você tem que ter essa responsabilidade com a receita. A receita, ela é um documento. Ela é uma salvação de uma pessoa que veio à sua procura para ajuda. Então, receita rasurada não pode. Receita sem carimbo não pode. Gente, o que vocês vão mais pegar, principalmente em grandes redes, né? Igual a Drogasil aqui em Pará de Minas, ela fica, normalmente, né? A Drogasil fica sempre no centro. E por ela ser no centro, ela abrange principalmente a zona rural, né? Que chega e vai receber, vai na caixa, vai no mercantil para receber a aposentadoria e acaba já passando na farmácia para buscar
a receita da farmácia popular e tudo mais. Receita molhada, que você não consegue ver o carimbo, receita rasurada, receita amassada, não pega, não pega. Isso aí é receita, a maioria das vezes está vencida, ou a pessoa está dando de um sem braço para conseguir pegar medicamento fora da data. Então, se a gente tem que viver na base desses detalhes. Farmacêutico, se ele não viver na base dos detalhes, você perde a linha da meada, e na hora que você vê, você está no meio de uma bagunça, com meses de receitas para conseguir lançar essa NGPC todo errado, e vivendo na sombra do CRF e na sombra da vigilância sanitária. Então, por favor, não sejam esse profissional, seja um profissional organizado, um profissional que dê conta de controlar e, principalmente, treinar a sua equipe. Igual eu falei no início, né, do aprendizado contínuo. O Wilson falava isso muito. Quando eu formei, a gente estava no auge da Saxenda. A Saxenda, ela é uma droga parecida com a semaglutida, só que ela era um medicamento destinado somente para diabetes. Da mesma forma que alguns bons anos atrás foi desenvolvido o Viagra. O Viagra, ele é um medicamento que foi criado para pessoa que tem insuficiência cardíaca, que o batimento dela é muito baixo, e ele foi descoberto o efeito colateral dele, né, que ele causa ereção, e ele foi destinado somente para esse caminho, né, ele é prescrito somente para esse caminho, e ele não é feito para isso, né, um dia ainda vocês vão pegar em farmácia, paciente que usa Viagra, e o médico coloca embaixo, observação, paciente em uso de Viagra devido ao batimento cardíaco retardado, né, batimento cardíaco lento, baixo, precisando de controle. Porque tem homem que tem a baixa de batimento e tem vergonha de ir na farmácia comprar o Viagra, porque automaticamente o atendente vai pensar que é outra coisa. Da mesma forma que foi a Saxenda. A Saxenda, ela foi um medicamento lançado para inibidor de ALP1, né, de glicose, e um dos efeitos colaterais dele foi visto que o paciente estava perdendo muito peso em pouco tempo. Portanto, se eu não me engano, o laboratório dele, da Saxenda, é a Lilly. A Lilly lançou um cupom de desconto, né, de laboratório, uma PBM, que se o paciente pegasse 2 caixas, pagava uma. Que aí começou a dar esse boom de emagrecimento, o pessoal tomando e perdendo muito peso. Logo em seguida, veio o Ozempic, que aí foi um sucesso tremendo. Todo mundo tomando Ozempic, todo mundo querendo Ozempic, até que o Ozempic teve que virar medicamento de controle, virou medicamento de retenção de receita. E hoje a gente está vivendo o mundo, o estrondo da Mounjaro, todo mundo querendo tomar Mounjaro. E o que mais aparece na farmácia é quantas unidades que eu tenho que tomar da Mounjaro, como que funciona a Mounjaro, onde eu consigo Mounjaro, como ela foi criada. E se você não estudar, você não consegue ter esse aprendizado na ponta da língua. Todos os dias são lançadas moléculas novas. Todos os dias é lançado medicamento novo no mercado. Todo dia vai um representante médico dentro do consultório de médico lançar um medicamento novo. E se a gente não for capaz de continuar a pesquisar e estudar, a gente fica atrás. Por exemplo, quando a gente era criança, né, lá nos anos 1900 e bolinha, a principal bombinha de asma que era dispensada, que todo mundo conhece, é o Aerolim, que por sinal ele está em falta no laboratório. O Aerolim, o Aerolim, o Clenil e o Atrovente. E o Berotec, eram os 4 mais prescritos. Hoje em dia o Berotec já não existe mais. O Berotec foi constatado que, eu não sei se ele voltou a ser feito, né, voltou a ser comercializado. Taquicardia, porque ele causava muito tremor e muita taquicardia nos pacientes. Hoje em dia, a gente tem um leque de bombinha que vocês, assim, quando vocês chegarem no balcão de farmácia, você pensa, meu Deus, não existe só o Aerolim. A gente tem o Alenia, a gente tem Relvar, a gente tem a Trimble. A Trimble, ela é 3 bombinhas em 1. A gente tem, nossa, são tantas, que abre um leque.
Por exemplo, há uns anos atrás, antibiótico. Antibiótico, o mais conhecido era a amoxicilina e o clavulino, amoxicilina com clavulanato. Hoje em dia a gente tem um leque, a gente tem cefalexina, a gente tem azitromicina, a gente tem os mais novos, né, o levofloxacino, o ciprofloxacino. Foi lançado, não tão muito pouco tempo, mas há pouco tempo, o medicamento para H. pylori, que é o Exogastro, que é o Piloripac. E se você não souber manusear esses medicamentos, você fica para trás. Eu lembro de um caso quando eu formei, tinha pouco tempo que eu estava. Porque assim que eu formei, eu não fui direto para farmacêutica, porque não tinha vaga, e eu fiquei como atendente. Chegou uma paciente que ela tinha saído do gastroenterologista e ela tinha sido diagnosticada pela bactéria H. pylori. E o medicamento que foi indicado para ela foi o Exogastro. O Exogastro, um dia vocês vão pegar, tem caixinha dele com 14 e com 28 blisters. E o blister dele é grande, ele é partido no meio, tem o ladozinho da noite e o ladozinho do dia. Aí você toma 2 comprimidos, você toma um comprimido do esomeprazol, depois você toma amoxicilina com claritromicina, e à noite você faz o mesmo processo. E eu não sabia explicar, e me deu aquele desespero, porque eu tinha medo da pessoa pensar, nossa, que farmacêutica péssima, não sabe nem explicar, né, que atendente péssimo, não sabe nem explicar como que funciona o medicamento. E teve um farmacêutico que foi um anjo na minha vida, que me ajudou muito, que ele me explicou assim, pausadamente. E ele passou uma confiança para a pessoa, que a pessoa olhava para ele, assim, o olho da pessoa até brilhava, pensando, não, quando eu crescer, eu quero ser assim. Você tem que saber. Não é você, eu acho que eu vou estudar para me entender. Não, você tem que estudar. Você tem que saber. A partir do momento, no dia da sua colação de grau, que você formar e você pegar o seu diploma, é obrigação sua saber. Você tem que saber os efeitos colaterais, você tem que saber os efeitos adversos, se a pessoa pode ou não pode tomar. Porque né, a gente tem que colocar na cabeça. Eu sou farmacêutico e eu lido com vidas todos os dias. E o resumo de tudo isso que eu falei, a gente tem que ter essa comunicação, igual eu falei de treinamento. Você tem que ter esse treinamento da sua equipe. Você tem que ter esse treinamento pessoal. Você tem que ter essa comunicação com o seu paciente. Eu tive um professor, o Wilson vai saber se vocês quiserem perguntar ele, ele é um gênio. Ele chama Vander, e carinhosamente chamado Juninho. Ele dava aula para a gente de hematologia. Ele contou um caso muito interessante. Ele era diretor do laboratório de análises clínicas do Hospital São João de Deus, ACOM, aqui em Divinópolis. E chegou um paciente para fazer o espermograma. E ele falou assim, que era um senhor mais de idade, era da zona rural, da roça, e a menina só entregou ele a revista e falou com ele, pode ir no banheiro. E ele falou assim que o senhor entrou, né? Assim, entregou para ele a revista, ele entrou. E ele falou que ele passou 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, o senhorzinho não saiu lá de dentro. Aí, pessoal, aconteceu alguma coisa. Na hora que ele entrou lá dentro do banheiro, o senhor estava sentado, com a revista na mão. Aí ele perguntou, o senhor conseguiu? Aí ele falou, não, eu estou aqui esperando a moça vir cá colher meu exame. A comunicação nossa com o paciente, ela tem que ser tão clara. Você tem que conversar na língua do paciente. Você precisa conversar a língua do paciente. Se chegar um advogado, você vai conversar com o teor de advogado, você vai conversar com linguagem técnica, você vai passar aquela confiança. Mas se chegar uma pessoa da zona rural, você vai ter que conversar com uma pessoa da zona rural. Nós foi, o senhor vai fazer assim, o senhor vai ter que tomar assim, o senhor vai ter que fazer assim. Você vai ter que conversar da forma que aquela pessoa vai entender. Se vocês vão pegar bastante balcão de farmácia. Pessoa analfabeta, que não sabe ler e não sabe escrever. Eu comprei para as meninas carimbo de sol, nuvem e estrela. De manhã, de tarde e de noite. Assim eles aprendem, assim eles entendem.
Porque o bairro que eu trabalho é um bairro carente, é um bairro que o pessoal não sabe ler, não sabe escrever. Então, é da sua responsabilidade ter essa comunicação. Igual eu tô falando isso direto da hora com vocês. Vocês têm que liberar um medicamento com aquela certeza que o paciente não vai embora com dúvida. Paciente indo embora com dúvida, cliente indo embora com dúvida, é tratamento inacabado. Ele não vai tomar o medicamento certo. A nossa responsabilidade técnica, a nossa responsabilidade de profissão, gente, é muito grande. A gente trabalha com vida. A gente trabalha num ambiente em que pessoas dependem da gente. Se você quiser, se Deus quiser, vai sair farmacêutico industrial, vai sair farmacêutico magistral, vai sair farmacêutico de balcão. Mas em todos esses âmbitos que eu trabalho, que eu citei, tem que ter responsabilidade técnica. Você tem que saber trabalhar, você tem que saber dispensar. Não adianta você estar dentro de uma união química, dentro de uma ápice, como farmacêutico industrial, mas você não dispensa responsavelmente uma cápsula. A pessoa que pegar aquela cápsula sem você ter passado corretamente pelo teste de friabilidade, pelo teste de blister, e você simplesmente ter dispensado porque foi mais um, saiba que você está colocando em risco a vida de alguém. O nome que está na CRT é o seu. Então, honre ele, honre seu CRF. A gente tem que trabalhar na base dos detalhes. Farmacêutico é estudo, é atenção. Quando eu formei, não quando eu formei, quando eu estava formando, né, quando eu estava na faculdade, eu achei o máximo que as pessoas conhecidas que são farmacêuticos. Carlos Drummond de Andrade é farmacêutico. Madre Teresa é farmacêutica, faleceu farmacêutica. Carlos Drummond de Andrade falava que o farmacêutico, ele tem armas que consegue iniciar ou terminar uma guerra. E Madre Teresa de Calcutá falava que ela foi ser farmacêutica porque as mãos dela levavam a cura para os outros. Então, se a gente for pensar por isso, olha o peso da nossa profissão. Olha o peso que a gente é na vida de alguém. Você é um amigo, você é um psicólogo, você vira ente da família, você vira tio, você vira padrinho, você vira um médico, você vira um telefone de emergência. E assim, eu não me vejo em outra profissão, eu espero que um dia vocês estejam aqui no meu lugar, em que eu estou hoje. Porque um dia isso aqui foi um sonho, sabe? Um dia, a Letícia de alguns anos atrás, estava dentro de um auditório da faculdade, vendo o Wilson apresentar os antigos alunos, a mesa de antigos alunos, e um dia eu falei, um dia eu quero ser assim. E hoje eu estou aqui, falando com vocês o que é o dia a dia no farmacêutico. Nunca imaginei que um dia eu estaria aqui falando. E eu espero que vocês, assim, honrem essa profissão que vocês escolheram, porque ela é bonita demais. Não tem nada melhor do que você ajudar o próximo, não tem nada melhor do que você saber que a pessoa melhorou por sua causa. E vocês podem ter certeza, a profissão de farmacêutico é a profissão que mais se doa. Ela é uma doação constante, constante. Então, estudem. Vai chegar a parte do estágio, faça o estágio, o seu melhor estágio. Vocês vão ouvir muito isso. O estágio, ele é o trampolim para o seu serviço, para o seu primeiro emprego. O estágio é o lugar onde você está abrindo portas para a sua carreira profissional. Então, estudem, se atualizem. Se você for para o balcão, seja o melhor farmacêutico que Deus quer que você seja. Se você for para uma farmácia hospitalar, seja o melhor farmacêutico para os pacientes que estão externados no hospital. Se você for para uma indústria farmacêutica, seja o melhor farmacêutico dentro de um laboratório. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Seja organizado. Tenha amor ao seu CRF. Tenha amor ao que você faz. Porque assim você nunca vai trabalhar. Você nunca vai trabalhar. Você vai só realizar o seu sonho de todo dia, de ser o profissional que você sempre quis ser. O sucesso do profissional farmacêutico depende tanto do conhecimento técnico quanto do desenvolvimento de habilidades pessoais. Você sendo uma boa pessoa, você é um bom farmacêutico. Farmacêutico é doação. Seja
seja você doar seu final de semana, você doar um aniversário, você doar um, um Natal, porque você, se você for farmacêutico de balcão, você vai doar seu Natal, você vai doar seu Ano Novo, mas você sabendo que você está atendendo o amor da vida de alguém. E isso não tem preço. E nunca vai ter preço. E não pode ter preço. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês ficaram com, querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Apesar que hoje é sexta-feira à noite, eu sei que vai estar vai estar difícil, né? Porque eu já tive do outro lado, eu sei que é tentador quando é aula online, a gente tá em casa, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, eu realmente espero que vocês façam o melhor, sejam o melhor, para que no dia, quando o Wilson chamar vocês para fazer a palestra para uma sala de farmácia, vocês estejam sentindo o que eu estou sentindo, sabe? Vai ver que valeu a pena. Vai ver que valeu a pena. E eu espero que vocês sejam muito felizes. Muito, 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 muito. A nossa profissão, infelizmente, ela precisava ser mais valorizada. Infelizmente, não é. Mas façam ser valorizados. Façam valer a pena. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito. Tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Letícia, eu vou interromper aqui um pouquinho, novamente. Muito obrigada pela sua participação, né, por ter aceitado o nosso convite novamente. A Politécnica agradece demais, tá? Que é isso, Passou. precisando, vocês podem contar comigo para a gente falar mais alguma coisa, se vocês quiserem que a gente entre, principalmente em prescrição. Ninguém ensina a gente a ler letra de médico, viu, gente? Vocês vão ter que aprender na dura sorte. Eu achava que a gente deveria ter um, um tema na faculdade, a gente aprender a ler letra de médico, porque é a pior parte. Se vocês quiserem, a gente traz, eu tiro foto das receitas, trago aqui para vocês verem, que vale muito a pena. Eu sou suspeita para falar, mas se vocês quiserem, a gente volta, eu falo de novo, não tem problema. Certinho, Letícia. E o pessoal que está aqui, essa palestra está sendo gravada, tá? Eu te encaminho depois também, Letícia. Vou disponibilizar Beleza. para vocês, para quem chegou depois, poder assistir novamente o comecinho, né? Pegar tudo. Quem não colocou o nome no chat ainda, coloca para o certificado, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom, Letícia? Novamente, muito obrigada, tá bom? Nada. Né? E quem sabe a gente não conversa para as aulas aí. Pode me chamar. Eu ainda falo namorado, mas é porque é difícil mudar esse status. Mas o meu noivo, ele é mais sério. Aí, para as aulas, eu acho que ele vai ser, por incrível que pareça, ele já tirou total na prova do Wilson. Então, aí vocês já veem a diferença. Ah, Se vocês quiserem ver, ele vai ser bom de dar aula. Ele vai ser muito bom em dar aula. não, certinho. Eu entro em contato com vocês, tá bom? Com Gente, certeza. fica com Deus, boa sorte no caminho de vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem e quiserem, estou à disposição. Até mais, Letícia. Boa noite. Com Obrigada. Deus, tchau. Tchau.